Oi, pessoal, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao nosso último encontro que teremos nesse ano de 2020. Eu sou a Juliana, trabalho na área de marketing da Organize Cloud Labs e hoje nós vamos falar sobre o Agile e Safe do ITBM de ServiceNow. E nós vamos juntos até o meio-dia, a nossa previsão. Sob a nossa agenda, nós teremos uma breve apresentação sobre a Organize pela nossa Inside Sales, Natália Ferreira, e o nosso consultor de soluções, Maurício Satomi, fará a apresentação do tema de hoje. Bom, como já de costume, ao final nós abriremos um espaço para as dúvidas. Elas poderão ser feitas através da opção de perguntas e respostas, que está disponível na tela para vocês, essa opção Q&A. E surgindo dúvidas, sintam-se à vontade para fazer as perguntas durante todo o webinar, que nós deixaremos para responder ali no final, tá bom? Nesse espaço que nós abriremos. Então, Natália, passo aqui a palavra para você. Muito obrigada, Ju. Bom, sejam todos bem-vindos. Como a Ju disse, eu sou a Natália, eu sou Inside Sales aqui da Organize. Vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre a gente, né? Bom, então vamos lá. A Organize, ela é parceira número 1 da ServiceNow em toda a América Latina, né? O primeiro parceiro Elite com headquarter no Brasil. E nós, recentemente, pessoal, incorporamos o selo de Global Elite, porque, né, a Organize, em agosto desse ano, ela passou a ser uma parte do grupo Accenture, e assim nós conseguimos, né, juntos, juntando todas essas forças, explorar todo o potencial que essa plataforma pode oferecer para todos os nossos clientes. Bom, a Organize, ela atua 100% com ServiceNow, nós não trabalhamos nenhum outro fabricante, e o bacana disso é que todos os colaboradores, eles se especializam dentro da mesma plataforma, né? Nós estamos hoje com mais de 200 colaboradores no modelo CLT na companhia, e dentre todas as premiações que foram realizadas pela ServiceNow Brasil, em 2018 nós fomos eleitos o parceiro do ano, e em 2019 o parceiro mais certificado. Globalmente, hoje nós estamos com mais de 300 mil horas entregues, com um time altamente qualificado, e 80% de todo o nosso time foi treinado dentro de casa. Depois eu falo um pouquinho melhor sobre a parte de treinamentos. Hoje nós temos um ponto que é a entrega de valor, então tanto a ServiceNow como a Organize, nós prezamos muito pela entrega de valor, né? Então desde o início ali da venda, até a entrega aplicada uma metodologia que a Organize desenvolveu, que chama OXF, Organize Experience Framework. Nessa metodologia, é realizado todo um diagnóstico onde vocês conseguem, onde hoje todas as dores, perdão, são mapeadas, né? Todos os problemas que vocês têm hoje são mapeados e todo o processo de implementação, ele vai ser focado nesses objetivos para endereçar todas essas dores. Falando um pouquinho de CSAT, né, o nível de satisfação de todos os nossos clientes, hoje a nossa nota é de 9,6, e essa nota ela é dada pela própria ServiceNow, onde são realizadas pesquisas de satisfação em todos os clientes, que nós entregamos projetos nos últimos 12 meses. E vale lembrar que a ServiceNow ela exige de um parceiro Elite a nota de 8,5, então a gente está aí bem acima, quase beirando a 10. Nós temos também uma área de inovação focada na criação de novas aplicações e aceleradores de implementação, tudo para gerar, né, uma melhor experiência para os nossos clientes, para os nossos parceiros. A Organize ela está com uma média de crescimento anual de 113%, e a empresa, isso mostra que a empresa vem crescendo bastante ano a ano, a gente fica muito feliz com esse crescimento, e nós estamos com operações no Brasil desde 2014. Agora, no próximo slide, a gente consegue visualizar que a Organize ela trabalha serviços fim a fim. Então, desde aquele, né, como eu disse, aquele momento da compra, então criação de demos, POCs, com todas as soluções que a ServiceNow ela pode oferecer. Nós realizamos a parte de prova de valor, então apoiando todos os nossos clientes com materiais, workshops, tudo que for necessário nesse primeiro momento. Nós mapeamos e organizamos todos os processos da empresa para que eles sejam aderentes à plataforma. Então, depois disso, nós temos uma área de UX, onde nós geramos uma melhor experiência para o usuário, através de um design personalizado, pesquisas de satisfação, promovendo sempre o engajamento do seu público com a sua empresa, né, para deixar esse contato bem bacana. Nós realizamos, além, né, de toda essa parte inicial, todo o processo de implementação. E para a nossa área de delivery, nós temos 3 divisões.
A primeira dela é a primeira delas, perdão, é a Professional Services, que a gente chama de adoção aqui na empresa, né, então é uma área focada realmente na entrega de todos os projetos. Depois nós temos a fábrica de software, essa é uma área que utiliza de metodologia ágil para gerar melhorias em um projeto que já foi entregue ou que ainda está naquela fase de implementação. E é bem legal, pessoal, que com essa área a gente não tem necessidade de iniciar um novo projeto, e sim apenas aplicar aquela melhoria, né. E por último, mas não menos importante, a Managed Service, e essa área ela vai dar o suporte para a gestão do serviço que foi implantado, tá. E como eu falei para vocês no slide anterior, nós somos o único parceiro autorizado e capacitado para realizar treinamentos oficiais no Brasil. Então, tanto os colaboradores da Organize quanto os outros parceiros da ServiceNow realizam os treinamentos oficiais aqui conosco. Então, por isso que grande parte aí do time da Organize foi treinado dentro de casa, por esse motivo. E por último, né, finalizando toda essa trajetória dos clientes conosco, é, nós temos a área de Customer Experience, que acompanha o cliente passo a passo, né, desde lá do comecinho até o final, para garantir essa melhor experiência, além de também essa área ser responsável pela entrega de valor baseada naquele OXF, né. E essa entrega de valor, ela é feita junto com o Go Live Cake, que aqui à esquerda a gente consegue ver alguns bolos, né, e essa é uma prática da ServiceNow, que a Organize acabou adotando, onde nós comemoramos junto com vocês, não só aquele momento da compra, né, da plataforma, mas sim ao momento ali da entrega de todos os projetos. E aqui no próximo slide a gente consegue ver alguns desses clientes que nós já realizamos essas entregas. Eu gosto bastante dessa página, né, desse slide, porque mostra que a plataforma ela consegue ser aderente a qualquer nicho de mercado, a qualquer segmento de mercado, né? E não só para TI. Então, a gente tem aí várias dores endereçadas, vários clientes com case de sucesso. Isso é bem legal ver como a plataforma ela consegue ser aderente para todo mundo. Bom, agora eu vou passar a palavra para o Satomi, pessoal. Eu espero que vocês gostem da apresentação. É com você, amigo. Valeu, Nath. Bom dia, pessoal. Bem-vindos novamente, né, a esse nosso último webinar do ano, né. O tema de hoje, como a Ju já antecipou lá no início, vai ser a parte Agile, né, as soluções Agile da plataforma ServiceNow. Só que para contextualizar todos, né, considerando que nem todo mundo aqui já teve alguma interação com a plataforma, então só para fazer uma breve introdução, né, sobre qual que é o propósito da plataforma, eu trouxe esse slide, né, que ilustra de uma forma bem, genérica, né, qual que é o posicionamento da plataforma, né. Então, na verdade, a plataforma ServiceNow, ela não é um produto em específico para atender alguma necessidade específica, né. É uma plataforma onde, diversos produtos, né, foram inseridos lá dentro, a própria ServiceNow criou esses produtos para endereçar alguma necessidade, alguma dor de mercado, né. Esses produtos, ela acabou segregando aqui em 5 grandes pilares, tá, pessoal. Então aqui a gente tem um pilar de TI, segurança, RH, né, serviço ao cliente, e também esse último que é o Intelligent Apps. E como que ela criou, né, esses produtos? Ela se utilizou de componentes reutilizáveis, ou seja, todos esses componentes que vocês estão enxergando aqui abaixo, tá, eles podem ser utilizados em qualquer um dos produtos que você vem adquirir, né. Então, só dando um exemplo aqui mais, já para dentro da realidade agile, né. Então pensa que o seu fluxo, né, de entrega contínua, ele é muito específico e algum fluxo que já venha dentro da solução Agile não atenda, né. Então, por exemplo, você precise de algum passo a mais de aprovação, você precise que seja criada uma change automaticamente ao final, né, da codificação ali de uma história. Então você pode se utilizar, por exemplo, desse Flow Designer, tá, para criar os seus próprios fluxos de trabalho da maneira como você quiser. E aí é você quem define tempos, né, questão de SLA, questão de atribuição das tarefas, quem é que vai ser o grupo resolvedor que vai estar atendendo aquela história, por exemplo, né. Qual que é a tarefa, o tipo de tarefa que vai ser criado, né. Então tudo isso você é quem acaba definindo e sempre através de uma interface bem amigável, né, através de um drag and drop. Então você não precisa, codificar para criar esses fluxos, tá bom? E também a gente tem aqui outros exemplos, né, o Service Portal. Então, para alguma necessidade específica do seu negócio, você quer disponibilizar um portal
né, diferenciado com a identidade visual da sua empresa, né? Então você também pode se utilizar desse componente para criar inúmeros portais, assim, para qualquer necessidade que você tenha. Criar um portal, por exemplo, para departamento, para algum time, para alguma unidade de negócio, né, para alguma localidade em específico, tá bom? E aqui, já entrando na solução do ITBM. ITBM, para quem não conhece, é o IT Business Management. Ele trata especificamente a parte de gestão de projetos, né, e também essa parte de aplicações Agile, tá? Aqui a gente tem um panorama das principais aplicações, né, que compõem essa suíte do ITBM. Então, aqui no canto esquerdo, a gente consegue ver, né, algumas aplicações que vão endereçar a parte de visibilidade, né, trazer a visibilidade de qual que é o seu budget, onde é que você está gastando esse seu dinheiro, né? Qual o portfólio que está demandando mais investimentos, né? Qual o centro de custo, por exemplo, que está despendendo mais dinheiro, né? Está fazendo mais investimento, para você ter esse tipo de visão. A gente tem também ali uma aplicação específica para a parte de APM, ou Application Portfolio Management, para que você consiga, né, fazer o mapeamento das aplicações que rodam internamente no seu parque, e também controlar as questões de utilização, né, para determinada aplicação, quantos usuários utilizam, né, qual a criticidade que aquela aplicação representa para minha empresa, né, qual que é a tecnologia que roda por trás daquela aplicação, e qual que é o ciclo de vida, né, que está suportando aquela aplicação, né. Então, por exemplo, eu uso para que aquela aplicação rode, né, eu utilizo um Oracle DB11, sei lá, um Oracle 11G, por exemplo, né. Qual que é o ciclo de vida dessa tecnologia? Quando que, eu vou perder o meu suporte, né? Quando que eu vou perder minha garantia? Quando que ele vai finalizar, né, esse ciclo de vida? Justamente para que você não seja pego lá na frente, né, com calça curta, justamente para que você consiga antecipar, né, alguns possíveis riscos que você possa vir a correr, tá bom? A gente tem também essa parte, perdão, de PPM, né, que é o Project and Program Portfolio Management. Ele vai tratar basicamente da gestão de demanda, gestão de recursos e gestão de projetos barra portfólio, tá? Então, aqui você consegue fazer a sua gestão de projetos e aí independe, tá, o formato, qual é a metodologia que você vai utilizar, se vai ser cascata, se vai ser agile, se vai ser safe, se vai ser híbrido, tá? Então a plataforma suporta todas essas metodologias. E também algumas aplicações aqui voltadas para a entrega agile, né, o desenvolvimento agile, assim como também, né, uma suíte aqui exclusiva para a gestão dos testes desses desenvolvimentos agile, tá bom? E agora sim, entrando mais nesse tema, né, de soluções agile. Então, como a maioria de vocês já sabe, né, o modelo cascata, para fazer entrega de projetos, ele ainda é amplamente usado, por muitas empresas como o principal modelo de entrega, né. E isso desde 1900 e bolinha, se não me engano, 1970 por aí, né. Mas, para a realidade atual, né, a atualidade de hoje em dia, em que as empresas elas precisam, né, responder mais rapidamente à pressão tanto do mercado, quanto da concorrência, quanto também pressões internas da empresa, né, das áreas de negócio, esse modelo de cascata ele vem entrando em desuso, né, porque diferentemente de antigamente, as empresas hoje elas precisam ser mais flexíveis, né, para poder entregar produtos e serviços ali de forma mais rápida, né, fora daquelas etapas padrão, né, de planejar, construir, executar, até encerrar, né. E quando essas empresas elas, insistem em utilizar o modelo cascata, né, muitas vezes elas acabam tendo um problema ali de alinhamento entre, o que a empresa estava buscando no momento inicial do planejamento do projeto, né, e o que efetivamente vai ser entregue ao fim do projeto. Porque muitas vezes as necessidades elas vão mudando, né, durante a execução do projeto. Quem nunca viu, né, uma change request dentro de um projeto? Durante o ciclo de vida de um projeto, isso acaba acontecendo e muito, né. E com o modelo cascata, isso acaba se tornando ali muito moroso, né, e acaba também onerando esse processo de entrega, tá. E devido a esses problemas, né, relacionados à falta de alinhamento entre a necessidade do negócio, né, e as entregas de projetos, e também pela falta de visibilidade, muitas empresas acabam, né, escolhendo
migrar para esse modelo Agile para fazer o planejamento, né, e execução do projeto. Mas essa transição, né, acaba não acontecendo da noite para o dia, né, existem várias etapas pelas quais as empresas precisam passar, né. E durante essa mudança para Agile, né, o que a gente geralmente vê são as empresas começando pequeno, né, com um único time ali de Scrum, mais para amadurecer, né, essa adoção Agile, e aí eventualmente eles acabam escalando, né, esse modelo aí de entrega para a empresa inteira. E por causa dessa transformação, né, também é comum a gente encontrar as empresas trabalhando com um monte de ferramenta diferente, né, tipo, o Jira ou Azure DevOps. E muitas vezes, inclusive os diferentes times, né, acabam usando, as ferramentas de forma diferente, num procedimento diferente, né. E isso acaba gerando uma certa quebra nesse processo de entrega contínua, né, porque as etapas elas não ficam bem casadas, né, e você ainda fica dependente ali de algumas etapas manuais, troca de e-mail, troca de planilha, tá. Então, para a criação de uma história, eu acabo usando uma ferramenta, para fazer a execução e o apontamento, né, do trabalho que eu fiz, eu acabo usando outra, para fazer a gestão de versão do código, eu uso outra, né. E a proposta da ServiceNow é justamente integrar, né, todas essas ferramentas para que os times eles possam ter a visibilidade do todo, né, independente ali do método que está sendo usado. E tudo isso dentro de uma única plataforma, né, que seria a própria ServiceNow. E com as soluções Agile, né, da plataforma ServiceNow, as empresas conseguem ter uma melhor visibilidade, né, através de indicadores ali, dashboards em tempo real, né, e imputando ali as informações de objetivos, estratégias, metas e métricas, né, que vão ser utilizadas ali para definir o que a empresa quer alcançar, é possível fazer um alinhamento disso aqui com o investimento, né, que vai ser, e também o que vai ser entregue com esse investimento, tá? Justamente, por uma perspectiva estratégica, tá? E aí a plataforma ela conta aqui com diversas funcionalidades, né, para se assegurar disso, que o que vai ser entregue vai estar alinhado, né, com as estratégias que foram primeiramente definidas. E por último, a execução, né, que pode ser feita ali dentro da própria ServiceNow ou em alguma outra ferramenta ali de preferência dos times de desenvolvimento, como o Azure DevOps, né, ou o Jira que a gente consegue ver aqui abaixo, tá? Vale a pena destacar também que a plataforma ela já conta com conectores prontos, né, com esses principais players de mercado, né, então não é necessário criar essas integrações, elas já existem dentro da plataforma, né. Sem contar que os times de desenvolvimento, hoje em dia, eles se comunicam bastante, né, através dessas ferramentas de colaboração, como o Teams e o Slack, né. E, de novo, a ServiceNow ela também conta, né, com conectores prontos para dando um exemplo aqui agora, tá? A partir de uma nova sprint ou release que for criada, né, lá na plataforma ServiceNow ou em alguma outra ferramenta, isso já reflita ali no novo canal no Teams, por exemplo, e aí você já consegue incluir, inclusive, os analistas que farão o grupo desse time, tá? Então, mais para sumarizar, né, quais são as principais, dores, né, que essas soluções de Agile, do ITBM, elas conseguem endereçar? Então, primeiro, né, a possibilidade de execução dos projetos, independente da metodologia, né, sendo cascata, Agile, Safe ou híbrido, tá? Segundo, também, a falta de visibilidade do desenvolvimento de alguma feature ou de algum produto, né. E para isso a ServiceNow ela possui esse Agile Board, que permite que você tenha as informações de produtos, épicos e temas, né, dentro de uma única interface, então você não precisa ficar percorrendo diversas telas ou até diversos sistemas para ter essa visão. E por último, a gente também consegue trazer o trabalho operacional lá do dia a dia, né, para dentro de um mesmo, conceito de entrega, né. Então as empresas, para fazer a gestão ITIL, né, para fazer a gestão lá de incidente, problema e change, elas também acabam adquirindo, né, ferramentas diferentes. E elas não conseguem conciliar esse trabalho operacional, né, com as tarefas ali de projeto, de desenvolvimento, por exemplo, né. E esse Unified Backlog, né, ele traz justamente todas essas demandas diferentes, né, dentro de uma única visão, para que você consiga tratar todas esses trabalhos operacionais, né, como também, sob uma perspectiva de história, né, sob uma perspectiva agile, tá bom? E esse é o último slide, na verdade, né, ele tá mais para ilustrar aquele caso de uso que eu tinha mencionado antes, tá. Então, em que
o planejamento de projetos, de release, sprint, né, ele pode ser feito aqui dentro da ServiceNow, né, e a parte de execução, né, dessas histórias, ela pode ser feita, por exemplo, dentro lá do Jira ou da Azure DevOps, né. Então isso permite que os analistas, eles usem a ferramenta que eles tiverem, né, acharem mais adequado, tiverem mais familiaridade, enquanto os dados, né, eles se mantêm ali sincronizados entre as ferramentas através de uma integração bidirecional, né. Um outro caso de uso bacana é uma possível integração com o GitHub, por exemplo, né. Então imagina que dentro de uma story, que eu estou atuando lá na Azure DevOps, eu queira controlar o versionamento dos códigos, né, e também ter visibilidade do que foi alterado entre um commit e outro, né. E com essa integração, por exemplo, é possível trazer todas essas informações para dentro da ServiceNow para que tudo fique consolidado lá. E, de novo, eu não tenho que ficar, né, em ferramentas diversas para ter esse tipo de controle, né. E a gente vê aqui, ó, nesse número aqui abaixo, que a quantidade de empresas, né, que vem adotando essa metodologia Scrum para desenvolvimento de projetos só vem aumentando, tá bom? Bom, essa era a parte da apresentação do PPT, pessoal. Só para reforçar o que a Ju tinha falado lá no início da apresentação, se alguém for tendo alguma dúvida durante a demonstração, pode já se utilizando ali do Q&A para fazer essas perguntas que a gente vai responder ali no final da apresentação, tá bom? Bom, espero que todos estejam ainda vendo minha tela. Se alguém não estiver vendo, por favor, mande um alô ali no chat, tá? Não, está tudo certinho, estamos vendo. Beleza, obrigado, Ju. Então, gente, eu tô logado numa instância da ServiceNow. De novo, eu não sei se todo mundo, já teve, né, alguma interação com a plataforma ServiceNow, então, eu só vou explicar aqui brevemente do que se trata tudo isso, né, porque é muita informação de uma vez só. Então, aqui no canto esquerdo, né, eu consigo ver todas as aplicações que essa usuária Aileen, ela possui acesso. Essa Aileen, vocês podem considerar ela como uma PO da minha empresa, né, uma Product Owner. Então, logo que ela faz login na plataforma, ela é direcionada para essa interface, onde ela tem aqui acesso a todas as aplicações. Porém, né, aqui na aba favoritos, eu já deixei favoritadas algumas só para facilitar a nossa demonstração, tá bom? E logo que ela faz login, ela tem a visão desse dashboard bem bacana, né? Esse dashboard ele dá um overview justamente de todas os itens, né? Aqui as histórias separadas por status. Então eu consigo ver, por exemplo, as stories que estão no meu backlog, quantas já foram entregues, quantas que estão em progress, né? Em progresso, quantas estão na fase de teste. E aqui abaixo eu tenho também alguns outros indicadores. Então, por exemplo, né? As histórias que estão sem nenhuma pontuação, né, que o PO, porventura, esqueceu de colocar algum tipo de pontuação, que está sem algum critério de aceitação, né, que não está vinculado a nenhuma epic ou tema, né, ou se possui algum tipo de bloqueio, e aí você pode definir qual é o tipo de bloqueio. Tal. Aqui você tem alguns outros gráficos diferentes, tá? Aqui mais separados por produto. Então a gente consegue ver aqui no horizontal, né, os diferentes produtos e, por exemplo, a quantidade de histórias que estão sem pontuação, né? Então aqui, por exemplo, nesse Employee Performance, alguma coisa, que eu não sei exatamente o nome do produto, eu tenho 24 histórias que estão sem pontuação, né? E aqui para esse, né, nessa outro gráfico, né, eu consigo visualizar, por exemplo, ter um versus, né, do que eu tinha comitado, o que estava planejado inicialmente, o que não foi completo, o que foi completo, tá bom? E logo abaixo eu tenho também o heatmap, que mostra aqui, por exemplo, né, pontuação de histórias por produto. Então aqui na horizontal, né, eu continuo tendo os diferentes produtos, enquanto na vertical eu tenho o status de cada uma dessas histórias. E aqui ele está consolidando a pontuação de cada uma dessas histórias. E o bacana é que eu consigo fazer o drill down desses dados. Então, por exemplo, eu queira visualizar desse CRM Portal o que eu já completei, né, desse produto. Se eu clicar aqui em cima desse 107, eu consigo ver exatamente as histórias, né, que estão compondo aquela pontuação lá de 107. Tá? Deixa eu só voltar aqui para o meu dashboard. Ok. Beleza. Só ele terminar de carregar. Ok. Aqui eu também tenho um outro heatmap, né, só que aqui ele mostra os times, os diferentes times, e também, né,
as histórias que foram designadas para cada um desses times, porém consolidadas aqui por pontuação, enquanto na vertical aqui eu tenho também o status de cada um deles. Tá? Lembrando que, através de integração, a gente pode, né, resgatar as informações das histórias que foram, por exemplo, criadas lá dentro do Gira, aqui e trazer isso para dentro do ServiceNow para que você tenha essa visão consolidada. Só que nada impede que você se utilize 100% da ferramenta ServiceNow para fazer a criação de stories, criação de epics, themes, né, features, que nem eu vou mostrar para vocês lá mais para frente, tá bom? Eu consigo, inclusive, aplicar filtros diferentes, né, dentro desse meu dashboard. Então, por exemplo, eu quero ver algum produto em específico, esse CRM Portal, né? Se eu selecionar esse produto, eu consigo ver que todos esses indicadores, inclusive os relatórios, eles também são atualizados para trazer só a informação pertinente a esse produto, né? E eu também tenho outras abas dentro desse meu dashboard. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, esse meu gráfico de burn down, e eu posso selecionar, né, uma release em específico, tá? Assim como eu também posso selecionar aqui, por exemplo, ter a visão, né, de um gráfico de burn down por sprint, e aí eu posso selecionar o time em específico e qual sprint esse time em específico entregou, tá? Também tenho aqui a aba Stories, que eu tenho consolidado de story points e quantas histórias eu tenho para determinado produto. No caso, eu posso deixar aqui como todos, né? Também deixar aqui como todas os releases. E eu tenho a visão de um todo, ou eu posso criar aqui, como vocês conseguem ver, né, através desses filtros interativos, qualquer tipo de consolidação, né, de agrupamento, consigo fazer diferentes ações aqui dentro. E também, por último, esse Group Velocity, né, em que você consegue ver que em diferentes times, né, como que está sendo a entrega em cada uma das sprints. Como essa é uma instância de demonstração, ela não possui todos os dados, tá, para compor esses relatórios, por isso que algumas sprints aqui estão em branco, tá, pessoal, mas não se atentem a isso. Então, aqui a gente consegue ver, por exemplo, como que as sprints, né, a pontuação das histórias estão distribuídas aqui ao longo de cada uma das entregas, tá bom? Só que o que eu queria mostrar para vocês mesmo era esse Agile Board, né? Essa aplicação, ela é bem bacana, que assim, o PO, ele consegue basicamente todas aquelas informações que eu acabei de mostrar para vocês aqui dentro de uma única interface. Então, se eu vier aqui para essa aba Analytics, né, eu vou continuar tendo a visão desse dashboard. O bacana é que esse dashboard, ele já vem por padrão dentro da plataforma, dentro do produto, né, da solução Agile. Então, você não necessariamente precisa começar a montar esses indicadores aqui do zero, ele já vem pronto e você pode fazer algum ajuste outro, ou se for necessário, né? Inserir aqui novos widgets, né? Novos gráficos, sem problema. Tá? Se eu vier aqui nessa aba Backlog, eu consigo ver todas as histórias que estão em backlog nesse momento, assim como eu consigo criar backlogs específicos para algum projeto, para algum tema, né? Para alguma epic, tá? Consigo criar diferentes tipos de backlog, como vocês conseguem ver. Se eu selecionar aqui algum backlog em específico, ele também já vai filtrar isso aqui para mim, tá? Deixa eu só voltar ali para o All Stories Backlog. Se for necessário, né, através dessa interface mesmo, eu consigo criar um novo backlog. Então, aí eu vou definir quais que vão ser os critérios, né, as condicionais para trazer as histórias, jogar essas histórias para dentro desse backlog. Então, por exemplo, eu quero criar um backlog por portfólio, né? Então, eu posso criar aqui o nome do portfólio, né? Backlog-portfólio. E aí, aqui eu coloco a condicional. Quando o portfólio for tal coisa, né? Ele já vai resgatar todas as stories que forem pertinentes. Tá? Se eu voltar aqui para essa tela... Opa, putz, ele voltou tudo. Perdão, gente. Eu apertei o botão errado. Vou voltar aqui para o Agile Board. Né? Quais outras ações eu tenho aqui dentro, né? Eu consigo, por exemplo, criar uma story diretamente dessa interface, assim como eu também consigo criar uma nova epic ou tema. Tá? Consigo aplicar filtros diretamente nessa minha lista. Aqui no canto direito, pessoal, vocês conseguem ver a pontuação de cada uma das histórias que estão dentro desse meu backlog, inclusive a epic, que aquela story faz parte. Né? Então, por exemplo, eu quero ver só as stories que estão contidas dentro dessa epic de Employee Portal. Né? Se eu clicar aqui nesse checkbox, eu consigo ver, ó, só as stories pertinentes a essa epic.
Ou se eu quiser, por exemplo, ver as stories sem nenhum tipo de pontuação, é só eu clicar aqui, né? Ou sem critério de aceitação, mesma coisa, tá? E aquilo que eu tinha falado lá no PPT, eu não sei se vocês lembram, né, de consolidar as informações, as atividades operacionais aqui dentro dessa uma única interface, seria através dessa tela aqui, tá? Então, se eu clicar aqui no Triage Board, né, eu consigo ver que, por exemplo, eu consigo adicionar, né, incluir nesse meu backlog trabalhos operacionais, né? Então, incidentes, problemas, se for necessário, eu consigo, inclusive, incluir changes aqui, né? Então, por exemplo, aqui não existe change no caso, então eu vou criar uma nova. Eu posso, por exemplo, escrever aqui change, definir qual a tabela que ele se refere, então, change request. Quando for ativo, agile story for empty, e o state for quando o status for igual a agendado, tá? Você dá um submit. Pronto, agora se eu clicar aqui em Triage Board, ele também já vai trazer para mim, né, todas as changes que estão dentro, né, daquele filtro que eu acabei de aplicar, né? Então, clicando aqui em Change, o que ele me permite fazer? Por exemplo, ó, eu posso selecionar algumas changes para adicionar lá no meu backlog. Posso clicar nesse botão de adicionar ao backlog, né? E agora, voltando lá para o meu backlog, vindo aqui abaixo, ó, eu consigo ver que essas changes, né, elas foram incluídas aqui. E o bacana é que, se eu clicar aqui em cima dessa change, perdão, eu consigo ver todas as informações referentes a essa change, né? Então, qual é o grupo resolvedor, qual que é o item de configuração que vai ser impactado, entre outros, né? Qual que é a janela de implementação dessa change, tá? Eu consigo ver todas essas informações que estão lá dentro de outro produto, né, que é o ITSM. Então, o bacana é que, como a plataforma é única, né, como eu falei lá na apresentação do PPT, todos os produtos eles se conversam, né, de forma nativa. Então, apesar da change, né, ser algo pertinente ao produto de ITSM, né, a gente também, dentro da solução de Agile, a gente consegue acessar essas informações de forma nativa, a gente não precisa criar nenhum tipo de integração. Tá. E o legal é que, da mesma forma que eu tenho a visão, né, desse formulário da change, eu também tenho as informações da story. Então, o que que ele fez? Quando eu adicionei essa change aqui para dentro do meu backlog, ele também já criou uma nova história e já associou essa change aqui, ó, a essa story, né? E aí eu consigo tratar essa change da mesma forma como eu tratava a story. Eu posso, né, vincular ela a um produto, vincular uma release, eu posso atribuir alguma pontuação, né? Então é bem bacana, isso aqui é uma dor que eu diria que a maioria das empresas possui hoje em dia, tá. E aí, claro, você consegue fazer diferentes tipos de reordenação aqui através de drag and drop, né, você consegue selecionar aqui vários registros e também arrastar de uma única vez. Você consegue também aplicar algum tipo de alteração em batch. Então, por exemplo, você seleciona aqui diversas stories, clicando nos 3 botões, você pode atribuir todas essas stories diretamente a um grupo, você pode vincular uma epic, a um projeto e por aí vai, tá. Se a gente vindo aqui no Sprint Planning, né, depois que a gente visualizou todos esses itens em backlog, né, adicionou novas stories, adicionou novos trabalhos operacionais, a gente pode também fazer o planejamento das nossas sprints. Então, selecionando aqui algum dos times, né, que eu tenho dentro de casa, eu consigo ver aqui abaixo cada uma das sprints, né, que foram atribuídas a esse grupo, né. Então tem ali, ó, 6, 7, 8, 9, 10. Dentro dessa interface eu posso criar uma nova sprint, e aí vocês conseguem ver, ó, que ele já tem uma inteligência por trás que ele adiciona, né, ele faz um mais um aqui para a próxima sprint que você for criar. Então eu tenho ali o último HR SPRN, né, 10, ele já coloca aqui 11 automaticamente, e também utiliza a mesma janela, né, o período de execução dessa sprint, se copiando da anterior. Então, se a anterior for semanal, for quinzenal, né, ou for a cada 3 semanas, ele também vai herdar isso aqui, tá. O legal é que a forma de como você faz o planejamento também é bem dinâmica, né, bem amigável. Então, por exemplo, ó, aqui dentro dessa sprint set, eu consigo ver que eu tenho 2 stories, né. Essas stories, elas estão, resultando ali em 16 story points,
E baseado na capacidade desse meu time, eu não sei se vocês lembram, mas era de 15, né? Na verdade, deixa eu clicar aqui. Ó, eu consigo ver que para esse sprint, né, como que ele definiu que eu tenho essa capacidade de entrega? Ele já fez o vínculo aqui com esse grupo, né, esse meu time. Esse meu time consegue entregar 15 pontos, tá? Então, se eu expandir aqui, ó, eu consigo ver que isso aqui está resultando em 16 pontos e aí está ultrapassando, né, aquele 106. Então, o que que eu posso fazer? Né? Nada impede que eu arraste aqui esses itens de volta para o meu backlog, né? Vocês conseguem ver, ó, que aqui o meu group capacity ele também vai sendo reajustado conforme eu faço isso. E eu posso atribuir algum outro, esse de 13 pontos, por exemplo, né? Lembrando que eu tinha 15. E aí agora ele fica aderente, né? Ele fica lá dentro do que o meu time consegue entregar, tá bom? Essa sprint de número 6, ela é atual, né? Ela que o meu time está atuando nesse momento. Se eu clicar aqui em Complete Sprint, né, vamos imaginar que alguma das stories ela não foi completa, ela não foi encerrada dentro dessa sprint, né? Como a gente consegue ver aqui. O que que você pode fazer? A solução ela já te permite, por exemplo, devolver as stories que não foram completadas nessa sprint para o seu backlog ou jogar algumas stories, né, essas que não foram completadas para alguma outra sprint posterior, tá? Então isso aqui também é outra facilidade para que você não fique, né, arrastando para determinado sprint, você consiga fazer isso em batch, né, em lote, tá bom? E por último, né, eu consigo ver que consigo fazer o acompanhamento dessa sprint atual, dessa sprint corrente, né? Então se eu clicar aqui em Sprint Tracking, se eu vier aqui nesse meu storyboard, deixa eu só ele carregar, pessoal. Eu consigo ver, né, dentro dessa minha sprint, as 4 stories que estavam lá dentro, não sei se você lembra, mas eu tinha 4 stories lá. Aqui no caso ela está numa visão Kanban, ou seja, ele tem aqui diferentes swim lanes, e cada uma dessas swim lanes se trata de status, né? Então, por exemplo, eu posso pegar essa story que está na etapa de rascunho e já posso jogar ela para cá, para dizer que ela está pronta, né, para execução. Lógico que ele faz a validação de todas as regras de negócio que foram definidas, né? Então, por exemplo, ó, ele diz que alguns campos eles são mandatórios para que eu faça essa transição de status, que é preencher o critério de aceite, por exemplo, tá? Então, eu preenchendo aqui esse campo e dando um update ou save, ele já vai me permitir fazer essa transição de status, tá? O bacana é que, né, aqui no caso, eu só tenho um membro dentro desse meu Kanban. Eu posso adicionar novos membros, se for necessário, e a partir do momento que eu faço isso, qual é a possibilidade que eu tenho? Eu posso fazer a atribuição dessas tarefas de forma também bem fácil. É basicamente arrastar aqui ó, o nome dessa pessoa, desse colaborador, analista, né, para cima de alguma tarefa e pronto, já foi atribuído, tá? Se eu vier aqui nessa outra visão, que é o Task Board, né, eu continuo tendo aqui, ó, cada uma dessas caixinhas aqui se trata de uma story. E aí eu consigo entrar num nível mais granular ainda. Eu consigo definir tarefas dentro de cada uma dessas minhas stories. Então, por exemplo, dentro dessa story de habilidade, permitir, né, que o empregado insira atitude, algo do tipo, né? Eu consigo definir aqui, ó, diferentes tarefas que vão estar contidas dentro dessa minha story. Então eu consigo designar, né, a responsabilidade dessa story para um analista, porém esse analista ele pode criar diferentes tarefas e designar, né, para diferentes pessoas, diferentes analistas, diferentes equipes, se for necessário, tá? E dentro de cada uma dessas tarefas, você pode inclusive criar checklist. Então, por exemplo, para você considere, né, como essa tarefa completa, você tem que executar esses determinados passos. Então, você consegue criar aqui essa checklist e conforme eu for finalizando, você vai checando lá, né? E isso vai refletir aqui, ó, nesse card, tá? E por último, a gente tem essa list, né? Essa list aqui você tem a lista das sprints, né? Das stories que estão dentro dessas sprints. Então, ó, aqui a gente tem aquelas tarefas que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Se for necessário adicionar novas tarefas, basta clicar aqui abaixo. E
você tem, inclusive, também a visão dos testes. Então, pensa que para cada uma dessas stories, você pode criar diferentes, né, execuções de teste, e você entrando em alguma delas, por exemplo, ó, eu vou entrar nessa que já foi criada para essa story. Você consegue ver, ó, você consegue criar e visualizar quais que foram os passos que foram tomados para executar aquele teste. Isso, inclusive, o analista ele teve que entrar lá e validar, fazer a validação daquilo, ou simplesmente ele pode bypassar, né? Então, ó, aqui você tem toda a visibilidade de resultado dos testes. Então, aqui tem todas as execuções de teste. Então, ele é reutilizável. Você não precisa ficar criando aqui diferentes testes. Você pode se reutilizar daquela mesma suite de teste para fazer uma nova, aqui, ó, uma nova versão e rodar, tá? E aí você também mantém o tracking de qual que foi o resultado, se ele falhou, se foi com sucesso ou se ainda está em execução, tá bom? Deixa eu só voltar aqui agora para a tela que a gente estava, pessoal. Bom, não precisa, até porque eu olhei agora para o relógio, tem que dar uma corridinha para dar tempo de vocês perguntarem, pessoal. Então, ó, agora, o que que eu vou fazer? Eu estava logado com aquela colaboradora chamada Aileen, né, que era uma PO, porém agora eu vou mudar o chapéu, e agora eu vou vestir o chapéu de uma Program Manager, né, que é essa Adela. A Adela, como ela tem um perfil diferente, né, ela não se utiliza da metodologia Scrum Agile, e sim do SAFe, ela tem um dashboard disponibilizado para ela diferente, né, e o bacana é que esse dashboard, ele contempla essa disciplina do SAFe e, inclusive, ele é totalmente diferente daquele que eu tinha mostrado para vocês, pertinente à metodologia Agile, tá? Então, aqui, por exemplo, ele tem, ó, a parte de PI, né, de Program Increment, né, a situação de cada um deles, separadas por feature, né? Aqui o que foi completado, o que foi planejado inicialmente, o que tem pontuação, o que não tem pontuação, né? Você também tem essa aba de Team Analytics, né, que você consegue ver como que os seus times estão performando. Então aqui, ó, por exemplo, aqui na vertical a gente tem os diferentes times, né, e a pontuação, né, referentes aqui a cada um dos produtos, tá? E aqui também mesma coisa, né, só que o que havia sido comitado, né, e o que realmente foi completado, tá? A gente continua tendo, né, esses filtros interativos para a gente, por exemplo, ver um PI em específico, para que você consiga avaliar, né, se o que a empresa estava buscando atingir ao implementar aquele PI realmente foi alcançado, tá bom? E por último, a gente também tem o Story Breakdown. E lembrando que essa estrutura, né, de programa, feature, program increment, né, story, toda essa estrutura ela é apartada, né, é um outro modelo de dados apartado da metodologia Agile. Então, justamente para não causar confusão, né, quando você estiver executando algum projeto na metodologia Agile ou quando você estivesse utilizando do SAFe, tá bom? O que eu queria mostrar para vocês também era esse Agile Release Strengths, né? Então, essa colaboradora chamada Adela, como ela é uma Program Manager, ela consegue ter esse tipo de visão que para esse ART, né, esse ART, Agile Release Train, quais são os times que fazem parte dele, né? E dentro de cada time eu vou ter lá diversos membros. Quais são as features que foram atribuídas para esses times, né? E quais são os program increments que essas features estão incluídas. Então você tem toda essa visão de hierarquia, digamos assim, tá? E aqui a gente tem também a visão dos épicos. Então, se a gente quiser, por exemplo, fazer um filtro aqui em portfólio, eu quero ver só as epics que estão dentro do meu portfólio de viagem. Se eu der um show matching aqui, pronto, eu já tenho a visão aqui de todos esses épicos. E se porventura eu quiser entrar aqui, né? Eu não sei se vocês lembram, mas o épico, né, do Agile, ele tinha um formulário bem diferente desse, né? Justamente porque é uma outra tabela, uma outra modelagem de dados. Tanto que aqui, na parte do SAFe, né, para fazer essa medição de valor que a empresa, que vai trazer para a empresa, a plataforma também conta com esse WSJF, né, aquele Weighted Shortage Job First. Então, ele se utiliza dessa. Satomi, acho que ficamos no mudo.
Isso aqui é um padrão de mercado, porém, né, se for necessário alterar isso, porque a empresa está se utilizando de de um outro método, né, para fazer essa medição, sem problema a gente também consegue fazer, certo? E aqui abaixo a gente também continua tendo aquela visão hierárquica, né? Então, dentro dessa app, a gente consegue ver exatamente quais as features que estão contempladas lá dentro, né? E quais stories estão dentro dessas features aqui, dessas 3 features, tá bom? E por último aqui a gente tem a visão do portfólio, né? Então, por exemplo, só acessar esse portfólio de viagem, né? Eu continuo tendo ali, ó, as epics que estão contidas lá dentro, assim como também os art que estão amarrados, né, a esse meu portfólio, ou seja, quais os times, né, que estão vinculados a esse meu portfólio, tá bom? Prometo que já estou finalizando, pessoal. A gente tem esse Safeboard. Então, não sei se vocês lembram, mas ele se assemelha bastante, né, à parte de release e também de sprint, né, programação de release e de sprint. Esse Safeboard, diferente do Agile Board. Satomi, acho que a sua internet está oscilando um pouquinho. Opa. Opa, voltou. Tá, obrigado por avisar, Ju. Obrigado. Então aqui, gente, ele te permite, né, você ter essa visão em 3 perspectivas diferentes, a nível de portfólio, arte e team, né? Eu posso selecionar algum portfólio em específico, eu selecionei esse porque eu sei que tem dado. Aqui a gente tem todas as apps que estão contidas dentro desse meu portfólio, e aqui na direita a gente tem aquele WSJF, né? Então ele está ordenando aqui do maior para o menor, lembrando que o menor ele é o mais interessante para a empresa, né? Só que nada impede que, né, eu faça a reordenação se for necessário, tá bom? Se eu vier aqui nesse meu board, eu consigo ter aquela visão, né, de todas aquelas epics, né? Porém, agora segregado aqui por status. E de novo, né, eu posso jogar de um status para o outro sem problema nenhum, posso fazer atribuição, né, desse epic para responsabilidade de alguém, tá bom? Mudando essa visão para arte, né, para Agile Release Train, eu continuo tendo aquela programação, né, bem semelhante à do Agile de sprint. Então aqui no caso ele está por Program Increment, né, por incremento de programa. E aqui eu consigo ver todas as features que estão contidas lá dentro, tá certo? E aqui a gente continua tendo a visão também daquele WSJF, porque ele se aplica tanto a Epic quanto a feature. Então, você consegue trazer esse tipo de medição tanto ao nível de épico quanto também de feature, tá bom? Eu posso, né, criar uma nova feature, posso criar um novo epic, posso criar um novo program increment se for necessário, né? Ele continua também trazendo, né, como melhor prática, um período designado, né, que sempre seja o mesmo. Então, 2 semanas ou 3 semanas, no caso, tá? E aqui no planning, é uma visão bem bacana, porque aqui no horizontal, gente, a gente consegue ver os diferentes times, né? E aqui na vertical, a gente tem todas as sprints. Então, a gente consegue ver como que os times, eles estão realizando as suas tarefas. Na verdade, deixa eu clicar aqui em Stories primeiro, tá, pessoal? Que vai para ficar mais claro. Então, aqui, ó, eu consigo ver, para cada uma das stories, né? Qual é o tipo de dependência entre uma story que foi atribuída a determinado time, como que ela tem relação a uma outra story que está com outro time. E aí você consegue controlar questões de agenda, né? Questões de dependência. Então, isso aqui, essa história ela vai ter que ser finalizada antes que essa outra seja iniciada, né? Então, você consegue controlar tudo isso aqui dentro de uma única visão, né? Então, eu voltei. Tarefas de diferentes equipes dentro de uma única interface. E se eu clicar aqui em Features, agora ele consolida, né, aquelas stories por feature. Ó. Então, a gente consegue ver ó, que essas 2 stories, antes estava story, agora está feature, elas são pertinentes à mesma feature, né? E esse consolidado aqui é o percentual completo das stories que estão compondo essa feature. Se eu clicar aqui em cima, né, dessa feature, eu consigo ver aqui abaixo ó, todas as stories que estão compondo, né, essa feature, tá bom? E por último, a gente tem essa visão por time, né? Então aqui a gente consegue ver dentro de um PI, né, um Program Increment, as diferentes dentro de uma sprint de um PI, perdão,
A gente consegue ver as diferentes histórias, a gente consegue, né, de novo, jogar novas histórias que estão no backlog para dentro de uma sprint, e também a gente consegue fazer o tracking da sprint atual, né, da mesma forma que eu tinha mostrado lá para vocês, né, na parte Agile, para o Safe também a gente consegue. Então, para a sprint atual, a gente consegue ver exatamente qual é o status que se encontra. Aqui no Task Board, a gente consegue ver, né, isso consolidado aqui por sprint. Então, todas as histórias dentro de um determinado sprint. Tá? E na lista, no caso, essa colaboradora não tem nem acesso. Então, por isso que não está aparecendo, tá, pessoal? Bom, eu acho que era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje, até porque não ia dar tempo de mostrar tudo, né? Como vocês conseguem ver, eu tinha outras aplicações para mostrar, mas devido ao tempo, para dar tempo de vocês também perguntarem, eu vou encerrar por aqui, tá, pessoal? Se vocês ficaram com alguma dúvida ou tiverem, né, quiserem ver algo mais aprofundadamente, vocês podem estar em contato com a gente, sem problema, através desses nossos canais, tá? Então, por e-mail, pelo LinkedIn ou até pelo Instagram, se for necessário. Então, podem mandar suas dúvidas aí através do Q&A, que a gente está disponível para responder. Isso aí, obrigada pela apresentação, Natália e Satomi. E como o Satomi disse, pessoal, é isso, a gente agora vai abrir para as perguntas, a gente ainda tem alguns minutinhos, vamos aproveitar esses minutinhos aí para tirar essas dúvidas. Eu já recebi aqui pelo bate-papo, aqui o chat, algumas perguntas, eu vou começar com elas. Satomi, essas integrações com Gira e desculpa se eu falar errado a palavra aqui, e o Azure DevOps, possuem algum custo adicional ou já vem com essa solução Agile? Boa pergunta. Na verdade, sim, eles têm um custo adicional, né, se utilizando daquele Integration Hub, que na verdade, é um pacote de conectores. Então, o bacana é que, a partir do momento em que você adquire esse pacote, você não ganha simplesmente uma integração. Você adquirindo, por exemplo, esse pacote mais básico, né, o Standard, você já tem a possibilidade de, por exemplo, se integrar com o Gira, o Azure DevOps, o GitHub, o F5, o Jenkins, para controlar a build, né? Então, é um pacote que você acaba ganhando diversos conectores, né? E só que ele tem, né, uma subscrição apartada. Legal. Temos outra aqui. Um problema grande que temos hoje aqui é a questão de controle de versionamento. É possível fazer esse controle dentro do ServiceNow? Boa pergunta. É sim, inclusive vem de encontro a essa última pergunta que fizeram, né? Então, como eu falei, né, é possível fazer integração com o GitHub, por exemplo, ou com Jenkins, né? Então, nada impede que você altere, né, o produto que vem de prateleira para que você crie uma nova estrutura, né, uma nova tabela para contemplar essa questão de códigos, de versionamento e de alteração desses códigos. Então você consegue manter ali tudo registrado, né? Quem que fez a build, quando que ocorreu, o que foi alterado, qual é o arquivo que subiu, né, no ponto .jar, por exemplo, e por aí vai. Tá? Ótimo. Temos mais uma. Aqui, na minha empresa, a prática Agile ainda não é muito madura. Então, muitos projetos acabam sendo executados ou totalmente no modelo cascata ou de forma híbrida. É possível fazer a gestão considerando essas diferentes metodologias? Nossa, ótima pergunta. Eu até não cheguei a mostrar nessa minha demonstração. Eu estava até lendo aqui outra pergunta que apareceu, né? Que não sei se está no planejamento, mas poderia mostrar um exemplo de projeto híbrido gerido no ServiceNow. Eu vou até voltar aqui em um dos slides, pessoal. Aqui. Não, pera. Aqui. Então, a gente consegue ver, né, que para fazer a gestão de projetos, ele está dentro dessa parte de PPM, tá? Que no caso eu nem cheguei a mostrar para vocês, porém, eu vou mostrar aqui rapidinho, só para vocês terem uma ideia de como que é executado, tá? Essa gestão de forma híbrida. Então, deixa eu finalizar aqui em personalização.
agora eu estou logado com o administrador de sistema, tá, pessoal? Só para não ter nenhum tipo de problema de acesso. Então, tudo que você consegue visualizar e acessar, você consegue controlar aqui dentro do ServiceNow através de perfis. Então, se eu ver aqui na minha lista de projetos... Opa, tá em inglês. Projects. O que eu posso fazer? Ó? Aqui eu tenho uma coluna de tipo de execução. Eu posso selecionar aqui alguma, por exemplo, que está no modelo híbrido. Se eu clicar aqui em cima desse projeto, qual é o tipo de informação que eu tenho? Na verdade, deixa eu clicar aqui nesse link relacionado. Só um minutinho. O Project Workbench, que eu vou ter as informações de forma mais visual. Bom, ok. Agora, muito de vocês que tiverem o PPM, vocês já provavelmente já viram, né, essa interface. E o bacana é que, né, quando o projeto ele é híbrido, a gente consegue ver que eu consigo definir tanto etapas, né, de padrão, né, de projeto cascata, porém, a parte de entrega, de desenvolvimento, eu consigo definir como agile, né? E definindo como agile, dentro de uma dessas etapas, eu posso criar essas histórias. Enquanto em outras etapas que são cascata, eu consigo, né? Vocês conseguem ver que aqui, ó, são project tasks. Então, tarefa de projeto cascata, enquanto a execução, né, elas são histórias. Tá bom? Então, é assim que você faria a gestão, tá? Se utilizando da ServiceNow para fazer tudo, e não de algum outro sistema terceiro. Certo? Certo. Onde encontrar o menu do Safe, se está apartado do Agile? Boa. Deixa eu só voltar aqui na minha página inicial com essa usuária. Então, eu estou logado lá com a Aileen. Deixa eu ver aqui. Estou logado lá com a Aileen. E aqui, para quem perguntou, ó, eu consigo ver que são duas coisas apartadas. Ó. Eu tenho esse Agile Board e o Safe Board. Então, se eu acessar um ou outro, eu sou direcionado para aplicações diferentes. Tá? Aqui, ó. Enquanto quando eu clico, né, nesse Agile Board, eu sou direcionado para esse backlog de histórias pertinentes à metodologia Scrum Agile. Quando eu clico aqui nesse Safe Board, não sei se vocês lembram, mas aí eu sou direcionado para uma interface semelhante, porém diferente. Né? Então aqui, ó, inclusive eu consigo ter a perspectiva, né, de diferentes times atuando no mesmo portfólio, numa mesma feature, no mesmo epic. Tá? Então, é mais para ter essa visão cross, certo? Certo. Bom, a gente já estourou o nosso tempo aqui. Então, bom, pessoal, esse foi o conteúdo que nós preparamos para vocês. Esperamos que tenham gostado. Se tiverem dúvidas ou sugestões de temas dentro desse ecossistema ServiceNow, enviem para o meu e-mail, juliana@organizecloudlabs.com. Estamos abertos aí para as sugestões que vocês acharem que são interessantes para a gente compartilhar aqui. Todos os webinars, eles ficam disponíveis em nosso canal no YouTube e tem muito conteúdo bacana para vocês que vale a pena conferir por lá. Esse webinar, a partir da tarde, já estará disponível lá também. Como esse é o nosso último encontro de 2020, desejo a todos vocês boas festas, que possamos nos encontrar em muitos outros encontros em 2021. Lembrando que já estaremos atuando 100% como Accenture Brasil a partir de janeiro, tá bom? Então, a nossa comunicação, né, deixa de ser Organize e já passa a ser como Accenture. Acho que é isso, pessoal. Agradeço a participação de todos. Um excelente dia. Até a próxima. Obrigado pela presença de toda a gente. Ótimas festas. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.